Liturgia do dia 27 de dezembro de 2022. Festa de São João Evangelista. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas,
mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de São João Evangelista. No breve prólogo à sua primeira carta, São João expõe os critérios para entrarmos em comunhão com Deus. Oferece-nos também um itinerário de fé e indica as defesas para usarmos contra o pecado. João fundamenta a fé cristã no Verbo da vida, de que dá testemunho, indicando e descrevendo de modo sintético as suas etapas essenciais. Mas ao contrário do prólogo do seu Evangelho, onde acentua o Verbo, aqui acentua a vida, que Jesus possui e dá. Tudo começa com a experiência pessoal do apóstolo no contato com Jesus. O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da vida. Esta experiência torna-se testemunho e exemplo coerente, anúncio corajoso que gera comunhão entre aqueles que o escutam e abraçam a fé, e comunhão com o próprio Pai e com o seu Filho Jesus. Esta comunhão, por sua vez, gera a alegria do coração. A palavra nós põe-nos diante da tradição da escola joânica, que desenvolve o testemunho do discípulo amado, fundado na vida divina, tornada visível em Jesus. Com relação ao Evangelho, João oferece-nos nesse texto uma síntese dos acontecimentos verificados na manhã da Páscoa, em que são protagonistas Maria Madalena, Pedro e ele próprio. A noite espiritual em que tinham mergulhado os apóstolos está para dar lugar à experiência de fé, que começa junto ao túmulo vazio, sinal da presença do ressuscitado. Ao receberem a notícia de que fora retirada a pedra do sepulcro e de que o corpo de Jesus lá não estava, Pedro e João foram verificar o que sucedera. A sua corrida revela amor e veneração e faz pensar na igreja que procura sinais visíveis do Senhor, especialmente quando se encontra em dificuldade e não consegue vê-lo. João chega primeiro do que Pedro ao sepulcro, devido à sua intuição amorosa de discípulo amado, mas é Pedro quem entra por primeiro, devido à sua função eclesial. Depois de observar a ordem das várias coisas que se encontram no sepulcro e a paz que nele reinava, o discípulo amado abre-se à visão da fé, acreditando nos sinais visíveis do Senhor. Viu e começou a crer. Isso ainda não é a fé plena na ressurreição. Isso só acontecerá quando seu espírito se abrir à inteligência das Escrituras, quando vir a pessoa do Senhor e receber o dom do Espírito Santo, isto é, quando tiver percorrido todo o itinerário da fé. São João é uma figura de fundamental importância na igreja primitiva. De fato, é o discípulo amado que ensina a contemplar em Jesus o Filho de Deus feito homem, para nos revelar o rosto do Pai e o caminho que leva à comunhão com Ele. Por esta razão, João é chamado teólogo. Os seus escritos levam a acreditar em Jesus Messias e Filho de Deus. O seu símbolo é a águia, porque, como refere uma sentença rabínica, a águia é a única ave que consegue fixar o sol sem cegar. Para João, o sol é Cristo.
A sua presença na comunidade descobre-se pela contemplação e pela inteligência da palavra de vida. A vida, na sua realidade mais profunda, é a vida eterna que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. Jamais contemplaremos suficientemente este mistério de vida que se tornou perceptível para nós em Jesus, Filho de Deus, a vida eterna que estava junto do Pai. São João faz-nos compreender quanta profundidade se encontra na pessoa do Filho, na sua união com o Pai, na sua comunhão com Ele. A encarnação tem por objetivo tornar-nos participantes nessa comunhão divina. Estamos em comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A encarnação aconteceu em vista da comunhão. Isto é espantoso. A carne é causa de divisão. Por causa dela, estamos num lugar e não em outro. Podemos chegar até as pessoas queridas pelo pensamento, mas a carne impede-nos de estar em comunhão com elas. E quantas discussões, litígios e divisões por causa dos bens materiais. O Filho de Deus, ao assumir a nossa carne, tornou-se meio de comunhão. Tudo o que assumiu se tornou instrumento de comunhão com Deus e entre nós. Na Eucaristia, onde a carne de Cristo se põe ao serviço da comunhão, fazemos a comunhão, isto é, recebemos a comunhão com o Pai e a comunhão entre nós. Para isso, Cristo teve de sacrificar a sua carne, teve de entregá-la aos inimigos, para fazer dela um sacrifício agradável, um sacrifício perfeito. Então, a vida mostrou toda a sua força. O Evangelho de hoje leva-nos até a Páscoa, mostra-nos a meta alcançada. A vida venceu a morte e manifestou-se. O que João viu foi esta vitória da vida, manifestada no sepulcro pelas ligaduras, pelo sudário. O corpo de Cristo já não está no sepulcro, porque a vida triunfou. Mas Jesus encarnado está sempre conosco, porque a vitória sobre a morte foi alcançada para nós. Uma outra lição que podemos tirar do Evangelho de hoje é o respeito pelos carismas, que são muitos na Igreja, para o bem da mesma Igreja. João, que tem o carisma da profecia, é respeitado por Pedro, que tem o carisma da instituição. O respeito pelos carismas e a partilha na busca comum dos dons do Espírito permite-nos penetrar no mistério, reconhecer os sinais do ressuscitado. Como São João, também nós somos chamados a conhecer, isto é, fazer experiência de vida e a crer, a aderir com todo o coração e com toda a nossa pessoa ao amor que Deus nos tem. Amor manifestado no Verbo encarnado. Esse inefável amor que Deus nos tem, de que João é doutor, é o grande mistério para todos os cristãos. São João teve com Jesus os laços mais íntimos. Foi seu parente, seu discípulo, seu amigo, seu herdeiro. Tiago e João eram filhos de Salomé, parente de Maria. Eram chamados irmãos de Jesus. Era costume chamar irmãos os parentes próximos. João deve ter conhecido Jesus menino. Ligou-se a ele primeiro como discípulo com Santo André. Tendo ouvido João Batista chamar Jesus Cordeiro de Deus, deleitou-se com esse nome, meditava-o sem cessar e lembrava-o muitas vezes no Apocalipse. São João está sempre junto de Jesus. Quando Jesus toma à parte alguns apóstolos para os mais belos milagres, para a transfiguração, para a agonia, São João está sempre.
Senta-se junto de Jesus. São Pedro sabe bem que João é o amigo e que por meio dele pode conhecer os segredos que Jesus não revela a todos. São João pode narrar em pormenor os discursos de Jesus depois da ceia, porque os ouviu melhor que os outros. São João ama como é amado, segue Jesus por todo lado, segui-lo-á até o Calvário, assiste à morte de Jesus, ao golpe misterioso da lança, à sepultura. Vê de perto o lado de Jesus aberto, abraça-o sem dúvida, como um dia havia de fazer São Francisco. São João é o herdeiro de Jesus, que lhe legou a sua mãe, e necessariamente com ela as habitações de Nazaré e as lembranças. Jesus disse a Pedro que João devia esperá-lo e recebê-lo na terra. Hão de rever-se em Pátimos. João encontrará lá o divino Cordeiro de lado aberto. Ó divina amizade, que merece contemplação e admiração eterna. São João Evangelista, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São João Evangelista e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.